Fala pessoal, tudo bom? Meu nome é Douglas Figueiredo, sou advogado criminalista e hoje vamos tratar sobre o decreto do indulto natalino agora de 2025. Iniciando o ano de 2026, o decreto foi publicado em dezembro de 2025 e tem algumas ponderações, alterações que eu quero trazer aqui para os senhores para verificar com relação a essa possibilidade para o seu cliente. Feito? Então, vamos para a análise. Bom, decreto de indulto natalino número 12.790 de 2025. O que é o decreto de indulto natalino? Fazendo apenas uma análise rápida, ele é um decreto concedido pelo Poder Executivo, pelo chefe do Poder Executivo, o presidente da República, em que concede o perdão total ou parcial da pena. O perdão total da pena é o que a gente chama de indulto. O parcial seria a comutação, então diminui um pouco dessa pena. E quais foram as principais alterações com relação ao decreto de 2024? Eu tenho um vídeo explicando o decreto de 2024, e aí o que eu quero trazer para vocês é o seguinte: dessas alterações com relação às mães, que foi alterado, passou de mães de 12 anos, né, de filhos com 12 anos, para filhos com 16 anos, uma condição melhor para essas mães com filhos até 16 anos, que antes era até 12 anos. E o cumprimento de 1/8 da pena, então anteriormente era feito 1/6 da pena, então precisaria cumprir 1/6 da pena para ter direito ao indulto. Agora, em 2025, foi publicado o decreto em que precisaria cumprir apenas 1/8 da pena. Uma alteração importante é com relação à comutação. Agora, é tanto do saldo remanescente quanto da pena já cumprida, ou seja, para aquele que já cumpriu uma maior parte da pena, ele também pode ser agraciado com a comutação. Então, vamos abrir aqui a lei para eu trazer para vocês. Numa análise superficial, né, do decreto aqui, o artigo 1º ele traz o rol de crimes impeditivos. Esses crimes impeditivos não foram alterados, então ele mantém, né, os crimes impeditivos do decreto de 2024, mas uma observação é que nessa prática, atuação criminal, eu já vi muitos casos em que o juiz concede o indulto, a comutação, mesmo com crime impeditivo. Por exemplo, no tráfico, ainda que não configure o tráfico privilegiado, mas é o tráfico com pouca quantidade de droga. Então, eu já vi isso acontecer. A minha sugestão, faça o pedido, deixe claro para o cliente, fala, ó, as chances são mínimas, mas eu vou fazer o pedido. Por quê? O não já tem. Quem vai analisar é o juiz da execução. Então, você faz o pedido, informa que ele se preenche os requisitos temporais do cumprimento de pena, não possui falta grave durante esse cumprimento e merece ali o benefício, enfim. É interessante buscar um advogado que atue nessa área, né, para fazer esse pedido da melhor forma possível, e aí vai caber a análise do juiz, certo? Então, o que alterou foi lá no artigo 13, que eu queria trazer para vocês, com relação à comutação da pena. O que seria essa comutação? Ele concede a comutação da pena remanescente na proporção de 1/5 às pessoas condenadas ao privativo de liberdade, ou seja, ele concede um perdão parcial de 1/5 dessa pena. Aí ele trata se até 25 de dezembro de 2025 essa pessoa tenha cumprido 1/5 da pena, se não reincidente, ou 1/4 da pena, se reincidente, certo? Então, esse cumprimento de 1/5 ou 1/4 da pena, tanto remanescente, quanto da pena já cumprida, ó, o que traz no parágrafo 1º. O cálculo de comutação será feito sobre o período de pena cumprido, se o período de pena cumprido, descontadas as comutações anteriores, for superior ao remanescente. Ou seja, se ele cumpriu mais do que falta, você calcula
com base, esse 1/5, com base no que ele já cumpriu. Se não é pelo que falta, calcula pela 1/5 pela pena que falta. Então, seriam duas vertentes para trabalhar nesse cálculo, tá? Isso eu achei interessante quando ele trouxe da comutação da pena. E o artigo 9º, né, aqui é o das mulheres, o 11, né, que ele traz também essa concessão de indulto, que ele melhorou, como eu falei para vocês, com relação às mães também, né, de cumprimento de pena, responsáveis, né, por crianças, mulheres ou gestantes com filho até 16 anos de idade. Então, tá aqui no artigo 9º, que são os cálculos que você deve fazer com relação ao cumprimento de pena. Por exemplo, o artigo 1º fala: a pena privativa de liberdade não superior a 8 anos por crimes praticados sem violência ou grave ameaça que tenham cumprido até 25 de dezembro de 2025 1/5 da pena. Ou seja, se o seu cliente cumpriu até 25 de dezembro de 2025 1/5 da pena, ele não é reincidente, não é crime praticado com violência ou grave ameaça e a pena privativa de liberdade não é superior a 8 anos e o rol não é impeditivo, conforme o crime não está, né, no rol impeditivo aqui do artigo 1º, é cabível o indulto para esse cliente. Então, é interessante que você faça essa análise. E o mais importante, não utilize como impeditivo somente o quantitativo da pena aqui também, ó. Pena privativa de liberdade não superior a 12 anos. Às vezes seu cliente pegou 13, 14, 15 e já cumpriu esse quantitativo de pena. Entende? Faça o pedido mesmo assim. Por quê? Como eu estou te falando, já vi casos em que o juiz concedeu, casos específicos, não é a regra, mas o juiz concedeu. Então é interessante analisar fazer o cálculo, analisar o delito e a pena cumprida, ver se preenche os requisitos para concessão do indulto. Então fica aqui essa análise com relação ao novo decreto de indulto, com relação ao do ano passado. E se você quiser ter mais informações sobre o do ano passado, é só analisar o meu vídeo, tem um aqui falando do decreto de indulto natalino 2024. Posso pedir, mesmo se meu cliente cumpriu o decreto 2024? Pode pedir. Pode usar o de 2024? Pode usar, ainda que seja agora. Não tem problema nenhum. Desde que se enquadre nos artigos lá de 2024, 2023, você pode utilizar. Certo? Momento para ser pedido esse indulto, qualquer momento processual. Então, se você curtiu nesse vídeo, se fez sentido para você, deixa aqui nos comentários. Se ficou alguma dúvida também, então já se inscreve no canal, compartilha, curte aqui e veremos no próximo vídeo com mais dicas sobre execução penal, direito penal, certo? Um grande abraço e até logo.